Com gratidão e com fervor o hino do cantor cristão? Tem com gratidão e com fervor. Vamos estar nos colocando de pé, vamos estar louvando ao Senhor com este hino? Vamos fazer um lindo coro com este cântico. Gratidão na luta. Com gratidão. Vamos ler bem forte esse versículo da palavra de Deus. Leamos. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Vamos falar mais forte? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Que Deus possa abençoar a sua palavra aos nossos corações. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor mais uma vez pela vida de cada mamãe que se encontra aqui nesta noite. Pai amado, diante da tua presença, Senhor, nos reunimos aqui, ó Deus, em torno da tua palavra, Deus, que diz: se nós crermos, será salvo toda a nossa casa, toda a nossa família. Por isso, Senhor amado, colocamos diante do Senhor as amadas irmãs que se encontram aqui, os nossos amigos, ó Deus, nesta noite. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida de cada mamãe que se encontra aqui nesta noite, ó Pai. Abençoa a vida de cada uma delas, ó Deus. Tu possa, ó Deus, dando sabedoria, ó Deus, direção, discernimento, ó Deus, vindo de ti, ó Deus, para conduzir o seu lar, a sua casa,
sentar, irmãos. Nós, hoje, como nós falamos, né? Nós estamos comemorando o Dia das Mães. Uma das maiores bênçãos da vida é possuir uma mãe. É ser mãe. Seu amor é comparado ao amor de Deus, pois é um amor puro, incondicional, um amor que não se espera nada em troca. Assim como Jesus, uma mãe também morreria para dar vida ao seu filho. Seu amor leva a realizar tarefas árduas, a encarar o sofrimento e o sacrifício de si mesmo. O amor materno começa bem cedo, logo no ventre da mãe, e continua enquanto a mãe viver, mesmo que seu filho a abandone e rejeite. Ela o ama e roga a Deus por sua vida. Portanto, nesta noite nós vamos agradecer a Deus pelas mamães que temos aqui presente, pois se ela já se foi, ela ainda vive como um suave aroma de saudade que deixou e é inspiração de amor aos seus filhos. Esse versículo que nós lemos, irmãos, fala com relação, né? Se nós crermos, né? Toda a nossa casa, toda a nossa família será salva. Tem uma mulher na Bíblia chamada Eunice. Quem já leu esse nome? É mãe de quem? Timóteo, né? Essa mãe, ela fez assim um momento, trabalhou tão seriamente, né, na condução da vida daquele jovem, daquela criança, de Timóteo, que aquele menino cresceu e ele se tornou um jovem, né? Que ele soube assim impactar, né? Mostrar, levar aonde ele passava, né? Porque na viagem de Silas e Paulo, ele foi convidado para estar, né? Mesmo ele sendo um adolescente. Mas por quê? Por causa da instrução da sua mãe. E a sua mãe, né? Ela se casou com um homem, né? Um homem grego. E aquele homem, ele morreu. Ele não tinha nada de crente, né? Mas aquela mulher, Eunice, juntamente com a avó de Timóteo, a Loide, eles trabalharam, elas duas, educaram aquela criança nos caminhos do Senhor, mostraram a fé verdadeira, mostraram para ele que a melhor coisa é servir ao Senhor, mesmo sendo criança. Elas duas instruíram aquela criança, mostraram a fé verdadeira no Senhor Jesus. A importância de nós, mulheres, né, na educação dos filhos, mostrar o caminho, mostrar a fé realmente. E aquelas duas mulheres, sendo a mãe e a avó, ensinou muito àquele jovem Timóteo os caminhos do Senhor, mostrou o que ele deveria seguir. Bom, assim, pesquisas realizadas mostram que quando um filho atinge a idade de 18 anos, uma mãe já investiu pelo menos 18.000 horas da sua vida nos processos educativos de seus filhos. Isso quer dizer que as mulheres, como eu, que não têm filho, tiveram em média 3 meses por ano de tempo livre, né? Mais daquelas que tiveram filhos. Gente, olha só, o tempo
que as mulheres que têm filhos gastam 18.000 horas. E para aquelas que não tiveram filhos, ganham 3 meses, né? Dentro do ano, livre para você fazer qualquer coisa. Ir no salão, no shopping, fazer compras, passear, né? Dormir, né? Conta-se também que uma professora de aula sobre magnetismo, sabe, né? Que é a aula de aquelas coisas que, né? Imã, alguma coisa assim, né? Ela estava dando aula com a turma lá de crianças lá, né? E no dia seguinte ela deu um teste sobre a aula. A primeira pergunta foi, na prova, né, para as crianças: meu nome tem 3 letras e eu ando pela casa apanhando as coisas. Quem eu sou? A metade da turma respondeu: mãe, em vez de irmã. Interessante, né? Mas nesse dia nós queremos, né, agradecer a Deus pela sua vida, meu irmão. Porque a cada dia, né, Deus possa estar te fortalecendo, estar te abençoando, estar te dando forças, né, sem medidas, para que possa assim estar cada vez mais forte, né, na presença do Senhor e buscando a Deus realmente. Por quê? Porque essa mulher, Eunice, que eu citei para os irmãos, para a igreja, esse episódio está relatado lá em Atos, capítulo 16, quando fala que Timóteo, né, estava tão preocupado, né, com tudo que estava acontecendo. A mãe dele e a avó, mas colocaram diante dele que ele seria bênção. Seria bênção. Por quê? Como essa mãe, Eunice, e a avó influenciou a vida deste jovem, ele passou a respeitar a palavra de Deus, né? Então mostrou para ele o caminho das Sagradas Escrituras. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Se nós lermos essa passagem, nós vamos ver mostrando o que aquelas 2 mulheres fizeram para instruir, para orientar, para colocar diante, né, da vida daquele jovem, né, a sabedoria devida. E ensinou também eles acerca da fé no Senhor Jesus, né? A importância da mãe instruir, orientar, né, seus filhos na fé, acerca da fé no Senhor Jesus. E nós precisamos, irmãos, estarmos assim, colocando diante do Senhor a vida dos filhos, né, dos sobrinhos nas mãos do Senhor, e mostrar para eles, né, acerca da fé, ter fé. Mães que amam seus filhos de verdade, elas estão mais preocupadas com a vida eterna de seus filhos do que com os sucessos dele nessa vida. Mães que amam seus filhos de verdade estão mais interessados no relacionamento de seus filhos com Jesus do que com eles serem populares nesse mundo. Mães que amam seus filhos de verdade estão mais interessados em como seus filhos estão diante de Deus do que com o status social do mesmo. Então, ame seu filho de verdade. Você ama? Então se preocupa com essas 3 verdades. Este mundo tão cruel, né? Se interessa pela vida espiritual dele, pela vida eterna dele, né? O relacionamento dele com as coisas de Deus, com Jesus. E está interessado assim com a presença dele, com Deus, a vida dele com Deus. Não vamos
tio da igreja preparou um vídeo e nós gostaríamos assim de estar passando agora neste momento. Vamos lá, Renata? Aí, mamãe, preste atenção. Colocando diante do Senhor estas vidas. Louvado seja Deus, porque sem mães a gente fica com a igreja vazia, né? Sem mães a gente fica com a igreja vazia. Mas isso mostra que você, como mãe, né, procura vir à casa de Deus e certamente está lutando pela sua família, especialmente pelos seus filhos. Como a irmã Sônia disse aqui, né, que cada uma dessas mamães seja como essa grande serva de Deus chamada Eunice, que a Bíblia diz que ela, né, com a sua vida, ela pôde aplicar fé no coração de um jovem, do seu filho chamado Timóteo. E Timóteo, ele teve a responsabilidade de ser pastor de uma das igrejas do Senhor Jesus Cristo, mas tudo isso porque aprendeu em sua casa. Então, que cada mamãe esteja, né, com esta preocupação do seu coração
de dar o melhor, né? O melhor que você tem a dar é plantar no coração do seu filho a palavra de Deus. Eu pedi a igreja colocar de pé, por gentileza. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque aqui vimos para te adorar. Muito obrigado, Senhor, porque hoje é um dia tão especial para cada mamãe que tem este privilégio de poder receber esta dádiva dos céus, de alcançar, ó Deus, este presente que foi, na verdade, outorgado pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que cada uma tem uma representação muito grande em relação à sua família, na vida do seu filho, da sua filha, e nós pedimos ao Senhor que dê realmente instrução, sabedoria, capacidade para, juntamente, ó Deus, com a sua casa, com a sua família, estar procurando ser sempre esta referência, ser sempre, ó Deus, transmitir sempre, Senhor Deus, bons ensinos, especialmente, Senhor, a começar pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra é aquela que norteia um futuro feliz para a vida de um filho ou de uma filha. Então que o Senhor possa ajudar nesta missão também, que a mãe pode contribuir, pode influenciar e pode somar na vida da sua família. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê força, que o Senhor possa renovar realmente cada uma delas, para que prossiga na sua missão e sempre colocar a vida dos seus filhos nas mãos do Senhor, e sempre ser a referência, indicando realmente para os seus filhos que vale a pena servir ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque reconhecemos que é o Senhor que faz tudo isso, reconhecemos que é o Senhor que nos permite ter este presente, e ajuda para que aqueles que são filhos, que têm a oportunidade de estar aí com a sua mamãe, saiba como poder realmente valorizar a sua vida. Senhor, também nos lembramos agora do irmão Paulo, que nesse dia das mães, certamente, seu coração triste, porque perdeu sua mamãe, mas que o Senhor conforte o coração dele, o coração dos seus irmãos, que a gente sabe que é um momento difícil, mas somente o Senhor pode ajudar, para que a família possa encontrar forças e assim, Senhor, prosseguir e, acima de tudo, aprender, Senhor, com os bons exemplos que lá nos acompanhamos, nós vimos, falar a respeito a Deus da sua vida, influenciando a vida dos seus filhos, que isso sirva para que a família possa prosseguir, colocar no meio do seu coração, especialmente a oportunidade que ela teve um dia de entregar a sua vida para Jesus. Que isso, Senhor, também transforme o coração dos seus filhos, e que por meio da sua vida ela possa inspirar seus filhos a este maravilhoso encontro com o Senhor Jesus. Então, nosso Deus, que o Senhor possa estar abençoando, abençoe as mamães da nossa comunidade aqui também, as mamães ali dos jovens, dos adolescentes, dos que são filhos, que apesar de não se encontrarem aqui na igreja, mas também queremos que o Senhor abençoe a vida delas, porque de uma maneira ou de outra ela está sempre contribuindo na expectativa de ver os seus filhos andando no caminho do Senhor. A todos o Senhor abençoe para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Aqui, ficam aqui, aquelas, vocês receberam o número? Receberam? Então preste atenção, vou falar um número aqui, você vai ganhar um negocinho. Você tem um número aí na sua mão? Tem? Além? Meia três. Maria. Então, Maria, esse é um presente mandado para você, mamãe. Deixa eu ver. Irmãos, muito bom você estar aqui nesta noite. Abrace, tenha um aperto de mão bem gostoso.
Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, muito bom você estar aqui nesta noite na casa do nosso Deus. Agradece a Deus a pessoa que está aí ao seu lado, na frente aí, te agradecendo. Porque nós estamos aqui hoje para louvarmos e agradecermos a esse Deus maravilhoso que tudo faz por nós. Vamos agora entrar no nosso momento de louvor, com o ministério de louvor. Vamos estar assim, adorando ao nosso Deus através dos cânticos. Nós vamos estar falando sobre a família. Nesse mês de maio, todos os domingos, o pastor está trazendo mensagem de educação em nossas vidas. E nós estamos também trabalhando no Ministério de Louvor com música, falando sobre a família. Então nós vamos estar louvando bem bonito agora nesta hora. Ministério de Louvor. Boa noite, igreja do Senhor. Graça e paz ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Salmista lá no Salmo 139. Eu vou ler apenas alguns versículos. Ele diz: ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Está em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. E o teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde eu posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde eu posso fugir da tua presença? Se eu subir o céu, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia. Ainda ali tu me ajudas. Eu li o Salmo 139, dos versículos 1 até o 10. Até, se nós formos para os confins desta terra, até ali a mão do Senhor estará conosco. Até ali os olhos do Senhor estarão sobre nós. Então não há onde nós possamos esconder da presença do nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos sonda, nos conhece, nos contempla e pôs em nós um Espírito Santo para todos aqueles que recebem. Um espírito de adorador, um espírito de vencedor. Se você recebeu esse Espírito, o Espírito Santo do Senhor, um espírito de vencedor, um espírito de adorador, eu convido a você a se colocar de pé nessa noite, que nós vamos continuar a bendizendo a este Deus que te conhece, que te sustenta, que não existe lugar que você possa se esconder diante da face do Senhor, porque nós declaramos nesta noite que adorador é o que nós queremos ser, adorador é o que nós somos. Nós fomos criados para a adoração desse Deus. Então se derrame diante da presença do Senhor, porque é maravilhoso poder adorar a esse Deus.
através de Jesus Cristo, quando Ele se entregou naquela cruz do Calvário. Antes do Senhor nós não éramos nada, éramos apenas pó, tristes. Hoje nós somos alegres, amém? Feios, porque o pecado nos enfeia, né? Tira a nossa beleza. Hoje nós somos lindos para a glória do Senhor. Então nós podemos dizer que depois da cruz do Senhor, nos tornamos novas criaturas, para a honra e glória daquele que vive e reina eternamente. Amém? pode se tornar realidade. Como a Sônia disse, nós estamos falando nesse mês de maio sobre a família.
Mas a família que tem o Senhor Jesus Cristo como centro, a família que se humilha aos pés do Senhor, que se prostra, que coloca o Senhor em primeiro lugar de tudo, essa família sairá vitoriosa. Não porque a minha família, a família dele, a família dela é melhor que qualquer uma família que esteja aqui. É porque as nossas famílias têm buscado colocar o Senhor Jesus Cristo como centro. Vamos ter problemas? Vamos ter. Algumas desavenças? Sim. Dificuldades? Também. Mas sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele irá nos dar meios, irá nos dar condições de passar por essas adversidades e continuarmos cantando, alegres, sorrindo, porque sabemos que Ele tem conduzido, sabemos que teremos vitória. Então, se você ainda não convidou o Senhor Jesus Cristo para morar na sua casa, para dirigir o seu lar, para cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus, faça isso nesta noite e volte a sonhar
porque o Senhor ainda tem muito mais para nós. Se continuamos aqui de pé nessa terra, é porque o Senhor ainda não terminou de escrever a nossa história. E nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, Pai, te entregamos, ó Pai, as famílias das suas mãos santas. Sabemos, ó Deus, que o nosso inimigo, o nosso adversário, tem buscado atacar as nossas famílias, tem rondado as nossas casas. Mas nós, ó Pai amado, declaramos que nós lavamos as nossas vestes e colocamos nos umbrais das nossas portas o teu sangue, para que o devorador não tenha o poder de entrar. Senhor Jesus Cristo, traga de volta, Pai, a união, a paz, o amor daquelas famílias que estão tão distantes, ó Pai amado. Traga de volta, ó Pai amado, aquele aconchego, Pai, daquele lar que está hoje tão perdido, Jesus. Tenha misericórdia, ó Pai amado, dos teus filhos, dos teus queridos, das meninas dos teus olhos, Deus. Nós sabemos, ó Pai amado, que a luta tem sido grande, mas o Senhor é general de guerra e não perde nenhuma batalha. Pai, entra com providência, entra com teu braço forte em cada uma família que aqui está, em cada uma que aqui também não está, mas que os nossos corações e os nossos pensamentos estão voltados nesse momento, Pai. Esteja passeando nos quatro cantos daquela casa, esteja passando com o teu sangue, Pai, purificando e tirando todo o mal. Nós cremos, ó Pai amado, que a última palavra vem do Senhor. Nós sabemos, ó Pai amado, que mesmo que o amor esteja frio, mesmo que a união esteja quebrada, o Senhor tem poder para restaurar. Então nós oramos agradecidos, porque sabemos que o melhor o Senhor ainda há de fazer. Obrigada por cada vida que aqui veio nesta noite te buscar e te bendizer. Continue a falar nos nossos corações. Continue, Pai amado, a completar a tua palavra. Continue a sondar as nossas vidas. Continue a tirar de nós tudo que não provém de ti. E nos faça mais um novo para a honra e glória do teu nome. Essa oração te faço no teu nome santo, Jesus. Amém e amém. Aceitamos. Temos criança na casa? Temos. Hoje nós temos o culto para vocês. Quem vai orar? Gabriel? Gabriel, bora? Tia Silvana vai agradecer a aparição. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Senhor, em teu nome. Obrigado, Senhor, por a gente mais também, as professoras se unirem ali agora, Senhor, com as crianças, que nós possamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, ensinar a palavra de Deus, Senhor, para elas, de forma que elas entendam, Senhor, que Tu és o único Salvador da vida delas e nas nossas vidas também, Senhor. Abençoa essas crianças, no crescimento delas aqui na igreja, que elas possam estar cada dia, Senhor, com vontade de frequentar a Tua casa, Senhor, e nós como pais, Senhor, podemos sempre estar dispostos também, Senhor, a trazê-los aqui. Obrigado por tudo que tem feito na vida deles, nas nossas vidas. É que eu já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos na paz, pastora Jesus. Graças e paz do Senhor Jesus a todos que estão aqui esta noite. Amém?
Obrigado pela sua presença. Deus abençoe sua vida. Obrigado pelo carinho que nos dá de estar aqui entre nós. Nosso desejo é que essa igreja seja uma bênção para a sua vida, seja uma grande oportunidade para que todos nós tenhamos então um encontro com Deus aqui neste lugar. Vamos abrir a palavra de Deus então, nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nosso tema este mês é: e a família ainda tem solução. Este é o tema que nós estamos trabalhando este mês de maio, mês da família. Eu ainda continuo acreditando na família. Eu acredito na família porque a Bíblia diz que Deus, Ele deseja ser o Deus da família. Deus, Ele está preocupado com a sua família. Deus quer fazer parte da sua família. A Bíblia diz que logo no princípio da criação, a Bíblia diz que Deus colocou aquele primeiro casal do Éden, Adão e Eva, e a Bíblia diz que todas as tardes da geração do dia, Deus fazia uma visita muito especial para aquele casal. Deus se relacionava, conversava com aquele casal. E eu penso que não é diferente em relação da minha família e da sua família. Deus deseja fazer parte da nossa casa, da nossa família. Abra a porta da sua casa e deixa Deus entrar na sua casa. Deixa Ele ter pleno na sua casa. Deixa Ele poder então dominar a sua casa, para que você possa, na verdade, ter a tranquilidade que por mais circunstâncias difíceis que certamente irão acontecer na sua família, mas você sabe, a minha família está no controle de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 7, dos versos 11 a 17. Eu quero mais uma vez agradecer então a Deus pela sua presença. Eu estou podendo ver aqui alguns irmãos, podendo ver o Sandro aqui, ver o Javan lá, na irmã, tá? A turma que está aí, que já fez parte da gente aqui, mas ainda está no coração, aqui um pedacinho do coração de vocês está aqui, né? A nossa gratidão. Estou vendo o casal também que está, né? Aí gostaria que você que está pertinho, né? Estou vendo a Sandra aqui também, né? Sandra aqui bem pertinho de nós. Aqui você que está pertinho de alguém que nos visita, olha aí bem pertinho de você. Se não for membro da igreja, né? Você cumprimenta. Se for, você cumprimenta do mesmo jeito, né? Tem problema nenhum, né? Tem problema nenhum dizer que é muito bom poder ter o testamento, tá bom? Não tem problema nenhum, a casa é sua, tá bom? Se você é membro da igreja, logicamente nós encontramos aí mais vezes. Mas se você olha para o lado e vê, nossa, não é membro da minha igreja, não consigo encontrá-lo sempre, não. Então, e aí uma palavra de salvação, de gratidão pela sua presença aqui esta noite. Nós desejamos que Deus abençoe a sua vida. Dentro desta, me dá aí, Dilana, me dá aí o nosso, aí a proposta aí, né, no multimídia, aí o desenho que a família ainda tem solução. Eu continuo, prezados irmãos e amigos, acreditando na família. Eu creio que não tem sido fácil para nenhum de nós. De fato, família não é fácil, não, né? A família, ela não é fácil porque nós temos um adversário muito, mas muito mesmo difícil. E contra esse adversário, eu e você jamais podemos lutar contra ele. Porque este adversário, nos amigos de João capítulo 10, verso 10, ele quer matar, roubar e destruir. E essa palavra destruir é aquilo que ele pensa em fazer em relação à minha família e à sua família. Então, todos nós sempre sofremos aí esses ataques do nosso adversário. Mas eu ainda continuo acreditando nessa proposta aqui, né? Eu continuo acreditando nessa proposta, por isso a minha proposta é que a família ainda tem solução, né? E aí a resposta é Jesus. Somente Jesus Cristo é a solução para a nossa família. Somente Jesus é a solução para o casal. Somente Jesus é a solução para os pais. Somente Jesus é a solução para os filhos. Jesus é a solução para a família. Sem Ele, nós não podemos, né, manter a nossa família de pé. Por isso, a proposta aí, né, é esse quebra-cabeça que está, né? É esse quebra-cabeça que nós temos aí. Nós acreditamos que a gente pode montar esse quebra-cabeça. Nós acreditamos que nós não temos, nem não teremos uma família perfeita, é verdade. Isso não vai acontecer com a nossa família, mas a gente pode cada dia melhorar na nossa família.
A gente pode não ter uma família perfeita, né? Pensar que, né, a minha família é a melhor. Eu diria que a gente deve, né, pensar sempre dessa forma, mas ela nunca vai ser uma família perfeita. Então, por isso nós temos que lutar pela nossa família. E eu gostaria de dizer realmente aos irmãos e aos amigos que o segredo, né, na nossa casa é a Bíblia, a palavra de Deus. Nós temos que plantar a palavra de Deus. Mas se o nosso Brasil, se as famílias do nosso país, né, se o nosso Brasil, se cada família, né, se nós dessemos tempo para nos voltarmos para a palavra de Deus, não resta nenhuma dúvida, nós teríamos uma família melhor em nosso país. Nós iríamos ver uma família melhor, mas nós não podemos deixar de acreditar. Dentro dessa série, então, desta palavra, deste tema, e a família ainda tem solução, hoje eu quero pensar sobre a segunda mensagem sobre este tema, mas eu quero falar sobre as circunstâncias que rodeiam uma família. Nesse texto aí, Lucas capítulo 7, dos versos 11 a 17, o filho da viúva de Naim. Vamos ler juntos? Vamos ao texto então de Lucas capítulo 7. Vou convidar a igreja a que nós leamos a palavra de Deus. Aí juntos vamos, né, fazer este intercalar, né, a leitura, e nós vamos então ler a palavra de Deus. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. A igreja. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra nos nossos corações. Amém? Vamos orar. Senhor, estamos aqui diante da tua palavra e nós precisamos muito do teu favor. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, mas a tua palavra é a verdade. E nós pedimos, Senhor, então, que o teu Espírito Santo venha impregnar, Senhor, as verdades da tua palavra na nossa vida e no nosso coração. Mais uma vez, nós queremos colocar cada uma família que está aqui representada. Nós queremos pedir ao Senhor que possa abençoar a vida do casal, dos pais, dos filhos, para que nós tenhamos, Senhor Deus, uma família diante do altar do Senhor. Então queremos pedir ao Senhor uma visita toda especial sobre cada família que está aqui, Senhor, entre nós. E se porventura, né, existe a família que esteja enfrentando algumas situações difíceis, nós pedimos ao Senhor que venha, ó Deus querido, como que aquietar, Senhor Deus, esses ventos, essas tempestades que estão, ó Deus, em direção a esta família, e que ela possa descobrir que em Jesus ainda existe solução. É a nossa oração neste doce e precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Essa noite eu quero pensar sobre as circunstâncias que rodeiam uma família. Nessa série então de mensagens, nós vamos refletir nesse mês de maio sobre e a família ainda tem solução. Gostaria então de começar, né, a mostrar diante dessas circunstâncias, e quero considerar 3 aspectos que nós vamos ter que deparar diante dessas circunstâncias. O primeiro é falar que essas circunstâncias, elas são inevitáveis. São circunstâncias que, por mais que eu e você,
por mais que nós não gostaríamos de ter que enfrentá-las na nossa vida, mas certamente, em dado momento, a sua família será atingida por esta situação, por essa circunstância, ter que passar por isso. É algo que nós certamente não vamos conseguir evitar. O segundo aspecto que eu quero considerar diante dessas circunstâncias é que são circunstâncias temporárias. Por mais que elas irão nos atingir, elas não vão ficar para sempre. Por mais que um dia elas irão chegar na nossa casa, elas vão fazer parte da nossa família, mas elas não vão permanecer para sempre. Certamente é como aquela nuvem que em determinado momento ela vai chegar, mas daqui a pouquinho ela vai se dissipar, porque ela não vai permanecer sempre em relação à sua família. Terceiro aspecto que eu quero considerar sobre essa questão das circunstâncias é que são circunstâncias intransferíveis. Isso quer dizer, você não pode pegar a situação que chega para você e pensar assim, eu vou colocar na outra família que está bem pertinho aqui da minha casa. Aquela situação você vai ter que passar por ela. Aquela situação talvez você não imaginasse que ela chegaria, que ela iria bater a porta da sua família, mas ela vai chegar. E o fato então de chegar, ela vai querer dizer que é você que precisa enfrentar essa situação. Não tem como. Não tem como. Você não vai conseguir colocar essa situação para que a família que está ao seu lado tenha que enfrentá-la. Você vai ter que passar por isso. Você vai ter que se deparar com essa situação e vai ter que encará-la de frente na sua vida. Eu penso sobre essa questão porque eu me volto aqui para a palavra de Deus, e o que me chama a atenção nesse texto, Lucas capítulo 7, dos versos 11 a 17, mas especialmente aí nos primeiros versos da palavra do Senhor nesse texto, é que ele fala sobre o que abateu em relação à vida de uma família, as circunstâncias que essa família teve que enfrentar, e mais ainda, esse texto fala realmente do que teve que atravessar uma mãe. Eu quero justamente aproveitar a oportunidade, já que nós estamos em homenagear o Dia das Mães, eu quero mostrar o que aconteceu com essa família, mas especialmente o que aconteceu com essa mãe. O texto vai dizer que essa família, no verso 12, essa família era ela composta apenas, o texto mostra para nós aqui em relação a 3, mas aí o texto dá um detalhe apenas de 2, porque o texto diz que essa mulher, ela era uma mulher viúva, e agora a sua família era apenas ela e seu filho. O texto vai dizer isso para nós no verso de número 12. Apenas, agora a mãe e o filho eram esta família. E aí o texto vai dizer que sobre essa família, composta agora apenas por 2, o texto vai dizer que vai acontecer algo que certamente essa mãe não imaginava que acontecesse na sua vida. Então, por isso que essas circunstâncias são circunstâncias que, apesar de nós não termos como expectativa de que isso pode acontecer na nossa família, mas a gente precisa saber que, de repente, o vento pode vir sobre a nossa direção e aí a nossa família ser atingida por isso. O texto vai dizer para nós, o texto vai narrar uma história bem interessante. Eu diria que uma história, até mesmo que essa mãe jamais imaginava que isso acontecesse na sua vida, porque o verso 12, ele vai dizer que esta mãe, que está acontecendo aí nesse texto, numa cidade chamada Naim, o texto vai narrar para nós, vai dizer que nessa cidade acontece um episódio de uma mãe que ela está indo para sepultar, diz a Bíblia, o seu único filho. Esse é o desenho, esse é o quadro que o texto revela para nós. Esta mãe está indo para sepultar o seu único filho, diz aí o verso 12. O que assola a sua casa, o que atinge a sua casa, o que chega à sua casa, é o fato em que ela veio perder o seu único filho. Você imagina? Você imagina o que passa, o que acontece certamente na mente daquela mãe,
está indo, né, para sepultar o seu único filho. Você imagina, o texto vai dizer no verso 12, a Bíblia diz que ela estava indo, né, e ela estava sendo assim cercada, né, por uma grande multidão. Né? Você imagina, né, que muitas pessoas estavam, né, falando para ela, estavam, né, se aproximando dela, em trazer uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, né, uma palavra que pudesse tentar amenizar a dor que certamente havia no coração dessa mãe. Ela agora está, né, indo pelas ruas da sua cidade, mas não como muitas vezes, né, de outras vezes, como ela costumava a caminhar. Agora ela estava indo, né, mas ela estava levando o seu único filho, cercado por uma grande multidão. Certamente alguém parava, né, lhe dava uma palavra, certamente alguém parava, lhe dava um abraço, certamente alguém parava, né, chorava com ela, mas acontece que ela estava, né, na verdade, indo, né, para sepultar o seu único filho. O que me chama a atenção nesse texto, eu quero considerar aqui, é o que certamente atingiu a vida desta mãe, atingiu esta casa, atingiu esta família, e que muitas vezes, por essas circunstâncias, um dia podemos atingir também. Ela pode operar em nós, ela pode agir em nós, ela pode nos levar a pensar desta maneira, mas eu quero dizer para você que em cada uma dessas circunstâncias existe uma resposta para você. Eu quero dizer para você por que existe uma resposta para você. Certamente aquela mãe, ela estava, né, diante disso, ela estava totalmente desesperançosa, ela não tinha mais esperança nenhuma. Ela não conseguia enxergar nenhuma esperança mais para a sua vida. Ela não conseguia ver nenhuma esperança mais para a sua vida, por mais que alguém, né, dissesse, trouxesse para ela uma palavra para poder acalentar o seu coração, mas toda a sua esperança certamente tinha ido embora. Porque o texto diz, né, que praticamente ela estava, né, em perder toda a sua família. Ela estava em ficar sozinha neste mundo. Ela estava imaginando assim, e agora, né, certamente, o que vai ser da minha vida? Eu, né, na verdade, um dia, na altura da minha vida, perdi o meu marido. Mas quando eu perdi o meu marido, eu me lembrei que eu tinha o meu filho. E pelo fato, então, de ter o meu filho, logicamente eu encontrei forças para levantar a cabeça, para prosseguir, para vencer, né, para continuar. Mas acontece que agora eu estou perdendo meu único filho. Praticamente não tem mais esperança. Praticamente eu não tenho mais família. Praticamente eu não tenho mais, né, razão de ter qualquer perspectiva em relação à vida, porque, né, é como se tudo acabou para ela em relação à família. Mas é interessante, prezados irmãos e amigos, que o texto diz para nós que ainda aqui, no lado da cidade, estava essa mãe, sendo acompanhada aí por muitos da sua cidade, rodeado diante daquele cortejo, levando o seu filho, né, para sepultá-lo. O texto vai dizer para nós que antes, né, o texto narra para nós que do outro lado, que logo na entrada da cidade, diz a Bíblia que Jesus está também, né, agora se dirigindo para aquela cidade, e ele está sendo cercado pelos seus discípulos e uma grande multidão. O que o texto vai dizer é que de um lado da cidade havia um cortejo em que aquela mãe, rodeada pela multidão, levava o seu filho para ser sepultado. Do outro lado, entra pela porta da cidade um homem chamado Jesus, seguido pelos seus discípulos, acompanhado por uma grande multidão. Então você imagina, né, os dois lados da cidade. De um lado, na verdade, um cortejo, do outro lado, Jesus entra. E diante disso, né, alguém perguntou, mas o que está acontecendo aqui? Né? Por que tem muita gente lá e por que tem muita gente, né, do lado de cá? Mas aí o texto vai dizer que a Bíblia narra para nós que, na verdade, Jesus, ele foi para essa cidade, ele se dirigiu para essa cidade. O que o texto mostra para nós é que, na verdade, o que a gente imagina, o que a gente pensa, né, é que foi por acaso que isso aconteceu. Né? A gente imagina assim, foi por acaso, de repente, né, aí isso aconteceu, de repente, foi um acaso que aconteceu na vida dessa mulher. O que vai acontecer na vida dela? Não foi um acaso, não. É que Jesus já sabia. É que Jesus, na verdade, né, já tinha ciência do que estava acontecendo com a vida dessa mulher, o que estava acontecendo nessa cidade, porque
na verdade, em relação a Jesus, prezados irmãos e amigos, nada acontece por acaso na nossa vida. Não há por acaso quando nós pensamos acerca de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas do mundo. Deus tem o controle da sua vida. Talvez eu e você estejamos imaginando, estejamos pensando que nós estamos aqui por acaso. Talvez você ache que está por aqui, aqui por acaso não. Antes de você pensar em vir aqui, Deus já sabia que você já estaria. Porque nada surpreende a Deus. Porque nada chega a ser algo novo em relação a Deus. Deus já sabe tudo acerca da minha vida e da sua vida. Simplesmente nós cumprimos o propósito de Deus na nossa vida. Então nada surpreende. Então Jesus não está indo justamente naquele exato momento para aquela cidade, por acaso não. Ele está indo lá porque ele já sabia que lá havia uma mulher que certamente iria precisar da sua ação em prol da sua vida. Então por isso eu diria para você que a sua vida ela não é um acaso, a sua vida ela não é sorte, a sua vida ela não é azar, a sua vida é Deus que está por trás da sua vida. Amém? É Deus que deseja estar por trás da sua vida. Se você logo no seu levantar, você sintonizar com o céu, colocar a sua vida nas mãos de Deus logo nos primeiros minutos do seu dia, se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você vai ter sempre a certeza de que as coisas que irão acontecer na sua vida, elas não vão acontecer por acontecer, elas vão acontecer porque Deus tem um propósito para tudo isso, nem que, na verdade, naquele momento você não entenda, mas você nunca vai se assustar com as coisas que acontecerão na sua vida, porque você sabe que Deus está no controle, você sabe que você colocou tudo então nas mãos de Deus, então nada irá surpreender você. Você sabe assim, o meu Deus está controlando todas as coisas da minha vida e Ele sabe. De forma que Jesus já sabia, por isso que Jesus não foi lá por acaso. Ele não chegou lá, na verdade, atrasado. Ele chegou lá na hora certa. Ele chegou lá no momento certo. E ainda se ele chegasse atrasado, ele tinha como resolver a situação. Porque quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Amém? Esse é o nosso Deus. Quando Deus quer agir na sua vida, quando você dá a liberdade para Deus agir na sua vida, nada pode impedir a ação de Deus. Porque quando Deus quer fazer, Ele irá fazer. Todos nós iremos, na verdade, conhecer o seu poder. De forma que, de um lado então, está o cortejo, aquela mãe indo para sepultar. E aí Jesus entra justamente naquela cidade, do outro lado também. E aí diz a palavra de Deus que certamente o que pode abater a minha família, o que pode abater também a sua família, é o que estava no coração dessa mulher. Ela estava enfrentando uma desesperança, ela não tinha mais esperança. Ela achava que na verdade agora tudo acabou. Ela achava agora que ela não tinha que fazer mais nada, a única coisa que lhe restava agora era ter que tomar o último ato da sua vida em relação ao seu filho, que seria na verdade sepultá-lo. Ela não tinha mais nada a fazer. Eu penso que muitas vezes na nossa vida, na nossa família, muitas vezes bate na nossa família essa desesperança. Às vezes a gente acredita que agora não nos resta fazer mais nada. Agora nós achamos que não temos mais solução diante daquilo que está à nossa frente. Mas eu quero dizer para você que, por mais que aquela mulher, ela teve que, por muito tempo, na verdade, como que ficar com essa palavra na sua vida, porque ela não conseguia encontrar uma outra resposta, uma outra solução para a sua situação. Eu quero dizer para você que, por mais que a desesperança brotou no coração daquela mulher, quando Jesus chegou, a esperança voltou. Na verdade é isso que acontece com a minha vida e com a sua vida. Quando muitas vezes a desesperança bate no nosso coração e a gente diz assim, não tem mais jeito. E aí Jesus chega, na verdade tudo começa a mudar na nossa vida. Ela não sabia, ela não tinha esse conhecimento, ela não tinha essa expectativa, é verdade. Ela carregava pela rua o seu filho e ela pensava, toda a minha esperança foi embora, porque esse era o meu único filho. Mas aí Jesus chegou para mudar a sua história. É por isso que eu vejo que a família tem solução. Que por mais que você possa olhar para a sua família e dizer, pastor, a minha família não tem mais jeito, pastor, o meu marido não tem mais jeito, pastor, a minha mulher
pastor, os meus filhos não têm mais jeito. Eu diria para você o seguinte: é até Jesus chegar, porque a hora que Jesus chegar, a coisa muda. Amém? O problema nosso é esse, meus irmãos, meus amigos, é até a hora que Jesus chegar. A hora que Jesus chegar, a coisa começa a mudar. A hora que Jesus chegar, na verdade, Ele traz a esperança de volta no nosso coração. Ela não sabia, mas justamente ao entrar na sua cidade, estava chegando aquele que iria colocar a esperança no seu coração. O texto vai dizer que Jesus, na verdade, ele vai se dirigir para aquele cortejo. Ele vai chegar lá, ele vai se aproximar diante de tudo aquilo que está acontecendo. Mas eu vejo que ainda que aquela mulher carregava a desesperança, mas ela encontrou então agora a esperança. Eu vejo que uma outra circunstância que havia na vida daquela mulher era a tristeza. Não tinha como não chorar, não tinha como não chorar, era o seu filho, era o seu filho que ela estava indo sepultar. Não tinha como, as lágrimas certamente estavam a enrolar pelo seu rosto, porque ela estava na sua mente: eu estou indo sepultar o meu filho. E às vezes eu penso que essa é uma outra circunstância que abate a nossa família. Muitas vezes a tristeza, ela chega na nossa família. Muitas vezes aquela notícia que a gente não gostaria de receber, ela chega para nós. Muitas vezes aquela notícia que a gente não imaginava, ela bate a porta da nossa casa. E isso produz em nós, e isso gera em nós, e isso traz para nós, na verdade, a tristeza. Não resta dúvida, aquela mulher estava indo pelas ruas, além de não saber que havia a esperança, mas ela chegou, certamente a tristeza. Quem iria secar as suas lágrimas? Quantas vezes você já chorou por uma circunstância na sua casa? Mesmo que você talvez não tenha derramado, expressado em relação a lágrimas, mas lá dentro de você, muitas vezes, aquela chamada dor no peito, alguma coisa que está trazendo uma dor dentro de você, pela sua família, por alguém da sua família. E às vezes a gente pensa assim: mas e agora? Não, o que eu vou fazer? Mas justamente, prezados irmãos e amigos, diante dessa tristeza que aquela mulher carregava na sua vida, quando Jesus tem a oportunidade de colocar os pés na sua cidade, Jesus vai voltar, vai retornar, vai lhe trazer a alegria para a sua vida. Eu quero dizer para você que as suas lágrimas, Deus conhece cada uma das suas lágrimas. Deus sabe por que você chora. Talvez você pode imaginar que Deus não esteja em dar atenção àquilo que está acontecendo na sua vida, mas eu quero dizer para você que Deus sabe perfeitamente tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. E cada uma dessas lágrimas está sendo contabilizado no altar do céu. E Deus é o único que pode secar as suas lágrimas. Talvez hoje, quando você olha para a sua família, você olha para o membro da sua família, muitas vezes por ele você chora. Você até quer fazer alguma coisa, você até não sabe mais o que você vai fazer por esse membro da sua família. Mas eu diria para você que Jesus é aquele que pode trazer justamente a alegria que você precisa na sua família. Eu quero dizer para você que ainda tem jeito. Eu quero dizer para você que ainda Jesus pode mudar a história. Eu quero dizer para você que, assim como aquela mãe, ela estava, na verdade, imaginando que agora, quem iria secar as suas lágrimas? Ela voltaria para casa, ela continuaria a chorar, ela iria voltar, ela iria entrar na sua casa, ela iria lá para o quarto do filho, ela iria ver certamente, projetando para os nossos dias, ela iria ver a forma do seu filho, mas agora ela não teria o seu filho mais. Talvez a sua vida, na verdade, não haveria razão para poder sorrir. Não haveria razão nunca mais na sua vida para ser alguém alegre, porque a única coisa que lhe restava, na verdade, foi como que roubado da sua vida. Mas graças a Deus que Jesus chegou para arrancar a tristeza do coração dessa mulher. O verso 13 diz assim, que quando Jesus viu aquela mulher, o texto diz que ele se moveu de íntima compaixão, e Jesus disse para aquela mulher: não chores. Não chores. Não chores. Mas como não chorar, gente? Nós estávamos indo para sepultar seu filho. Mas eu quero dizer para você que Jesus é o único que pode secar as suas lágrimas.
Ele pode dizer para você: não chore, eu cheguei. Ele pode dizer para você: pronto, eu vou colocar um ponto final em tudo aquilo que está fazendo, né, você derramar lágrimas na sua vida. Ele é o único que pode restaurar a sua alegria. Mas aquele não chora foi diferente. Aquele não chora foi de alguém que poderia mudar a circunstância da vida daquela mulher. Talvez aquela palavra ela já tivesse, né, certamente escutado muita gente, não sabendo, de repente alguém da sua família na cidade. Talvez a turma lá da sua rua chegasse diante dela, diante daquele acontecimento, e dissesse para ela: né, não chore, né, meu ombro está aqui. Né? É que muitas vezes nós falamos diante de uma situação dessa, a gente diz para a pessoa que nós amamos, que nós gostamos, diante desse momento: não chora não, tá? A gente fala: não chora não. Né? A gente quer ajudar a pessoa, mas como não chorar? Mas aquele não chores foi diferente, porque era de alguém que tinha poder para secar as suas lágrimas. Jesus vai restaurar a alegria na vida dessa mulher. Por isso eu diria para você: não tem nada perdido na sua vida. Jesus pode restaurar a sua alegria. Não tem nada perdido não. Jesus vai chegar, e a hora que Ele chegar, Ele vai dissipar a tristeza e Ele vai plantar alegria no seu coração. Amém? É somente a hora que Ele chegar. É somente a hora que Ele se aproximar. É somente a hora que Ele quiser parar. E Ele diz para aquela mulher: não chore, você não precisa chorar. A partir desse momento, eu vou mudar o quadro de tristeza em alegria para você. Então, quando a tristeza bater a sua porta, pense em uma outra coisa: que Jesus, Ele é aquele que traz de volta a sua alegria. O texto chama a nossa atenção aqui para nós, que uma outra circunstância acontece, além da desesperança que traz a esperança, além da tristeza que traz a alegria. O texto nos mostra que aquela casa foi atingida por uma grande tragédia. A tragédia de perder um filho. Certamente aquela mãe não imaginava isso. Aquela mãe pensava o seguinte, né, como todos nós pensamos: primeiro eu vou, depois vai o meu filho. Todos nós pensamos assim. Todos nós, né, esse é o diagnóstico que nós fazemos. Primeiro eu vou, né, porque é muito mais fácil, né, saber, né, que os meus filhos ou meu filho, né, é muito mais fácil saber que eles vão enterrar. Mas eu sepultar um dos meus filhos ou meu filho, jamais isso vai acontecer. Então aquela família foi abatida por aquela tragédia. A morte lá chegou. Aquela mãe teve que enfrentar aquela situação. Mas quando Jesus chegou lá naquele lugar, naquele episódio, diz a Bíblia que apesar daquela tragédia, né, apesar daquele momento, Jesus já ter falado para ela: não chores. Mas até falar para ela: não chores, muita gente também falou para ela: não chorar. E aí diz a Bíblia no verso 14 que diante daquela tragédia, né, diante daquele cortejo, daquele momento, Jesus mandou parar. Né? O texto diz: e chegando-se tocou o esquife, que aí na tradução diz que era o caixão, né? E os que o levavam pararam. Né? Você imagina, Jesus mandou parar. Né? Mas quem é esse que mandou parar? Né? Quem é esse que deu essa palavra? Quem é esse que deu essa autoridade? E, na verdade, o que é que ele está querendo? É que diante daquela tragédia, Jesus tem poder para realizar o milagre. Não tem tragédia na minha vida, na sua vida, que Jesus não pode reverter. Por pior que seja. Talvez muitas vezes a gente pense: meu Deus, né, por que essa tragédia abateu a minha vida? Mas em meio à tragédia, Jesus, Ele tem poder para fazer o milagre. Até o fato, né, dele pedir para parar, né, até o fato de dizer: olha, vocês precisam parar aí, né? Vocês precisam dar um tempo. E aí diz a Bíblia que Jesus, Ele vai com a sua palavra de autoridade dizer ao jovem, né? Jovem, eu te digo, levanta-te. A palavra de Jesus é uma palavra de autoridade. A palavra de Jesus é uma palavra de poder. Jovem, eu te digo, levanta-te. Mas Jesus estava dizendo para quê? Jesus estava dizendo para um jovem que estava morto. Jesus estava dizendo para alguém que a multidão sabia, conferia que ele estava morto. Mas acontece, né, que Jesus é aquele que, em meio à tragédia, realiza o milagre. É aquele que, quando a medicina diz assim: não tem mais jeito, Jesus falou: não tem jeito sim. A medicina disse isso aí, né, não tem jeito, você pode voltar para casa, né, que dessa noite o fulano não passa.
Quantas vezes nós escutamos muita gente dizer assim, né? O médico falou que eu poderia voltar para casa e me preparasse que no outro dia praticamente eu iria lá, né? Para simplesmente resgatar, né? E fazer o sepultamento do meu ente querido. Mas acontece que naquela noite Jesus entrou naquele quarto para mudar a história. Acontece que naquela noite Jesus resolveu fazer um milagre. Acontece que naquela noite o homem de branco resolveu entrar por aquele hospital, resolveu entrar por aquela porta, resolveu ir lá naquele leito e dizer o seguinte: o médico falou uma coisa, mas acontece que eu sou o médico dos médicos e eu quero fazer um milagre na sua vida. Por isso Jesus falou para aquele jovem: jovem, eu te digo, levanta-te. Você imagina? Né? Você imagina toda aquela multidão, e aí Jesus manda parar e diz: jovem, eu te digo, levanta-te. Certamente todo mundo ficou olhando assim, né? Certamente todo mundo ficou, mas que palavra é essa, né? Como é que esse homem chega aqui no nosso meio? E ele diz somente para esse jovem aqui se levantar. Você imagina, né? Passa um filme na sua mente aí, né? Você vai pensar: esse camarada deve estar maluco, né? Esse cara não deve estar muito bem, porque todo mundo está vendo aqui que ele está morto. Todo mundo aqui está vendo que esse jovem, nós estamos levá-lo para, né, sepultá-lo, e ele está falando para esse jovem se levantar. Se levantar como? Não dá. Mas acontece que Deus ainda realiza milagres. Você crê nisso? Amém? Deus ainda realiza milagres. Deus ainda tem o controle do milagre. O milagre é algo sobrenatural. O milagre é algo que a gente não vai explicar, porque não tem como explicar. E somente Deus pode fazer isso. É por isso que ninguém explica, porque é milagre. O milagre não dá para explicar, porque o milagre é, na verdade, na dimensão de Deus, é na dimensão do Todo-Poderoso, é na dimensão daquele que, na verdade, ele tem o controle sobre todas as coisas. E por mais que alguém, né, deu para você a última palavra, mas se Deus não deu a última palavra, isso indica que, na verdade, a história vai continuar, porque a nossa história somente termina quando Deus dá a última palavra. E eu creio em milagres. Eu sei que Deus ainda faz milagres. Eu sei que o nosso Deus ainda faz milagres. Eu sei que aquele que dá uma palavra que agora é de autoridade: jovem, eu te digo, levanta-te, né? Era necessário ele levantar, né? Aí mostra que a sentença, ela não é uma sentença nem, né, de interrogação, mas ela é uma sentença de afirmação. Jesus disse para aquele jovem que ele precisava se levantar. Então, o que Jesus diz a seu respeito vai acontecer mais dias ou mais tarde. Amém? Amém. O que ele disse a seu respeito vai acontecer. Não tem como mudar. Nem que o diabo resolva fazer tudo para paralisar o que ele tem para você, mas a sua bênção vai chegar. O seu milagre vai chegar, porque é Deus que vai fazer. E quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir o agir de Deus. O milagre vai acontecer. Mas aí, diante dessa situação, eu penso que aquela circunstância que, além da tragédia, rodeia, né, aquela família, aquela mulher, na verdade ela agora começa a ver o milagre. Eu vejo que a última coisa que o texto revela para nós é que ainda diante da morte, aquela mulher vai ver algo que ela nunca viu na sua vida. Muitas vezes, irmãos, o nosso lar, ele, né, é rodeado pela morte. Muitas vezes nos parece que a morte quer entrar dentro da nossa casa. Muitas vezes a morte quer alojar na nossa casa. Muitas vezes a morte quer fazer parte da nossa casa. Mas acontece que em meio ou diante da morte, na verdade, está Jesus. E Jesus é o único que pode nos trazer vida. Interessante que diante da palavra de Jesus, no verso 14, o verso 15 diz assim: e o defunto assentou-se. E aí interessante que o texto vai dizer que ele não apenas assentou-se, mas ele começou a falar. Você imagina, gente, que susto deve ter dado, né? Você imagina como deve ter, né? O que as pessoas, na verdade, não ficaram entendendo nada do que estava acontecendo, né? Jesus chegou lá, né, como aquele que entrou naquela cena
sem receber um convite para fazer parte, e de repente ele manda parar, de repente ele se dirige àquele jovem que estava morto, de repente, diz a Bíblia, agora, aquele jovem, diante da palavra de Jesus, diante da morte que cercara a sua vida, diz a Bíblia que ele então ouviu a sua voz. É impressionante que a morte, ela somente se submete ao poder de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é a vida. Por isso é que diz a Bíblia lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Na verdade, Jesus foi lá para dar vida para aquele jovem. E diz a Bíblia que o jovem então se assentou, e agora começou a falar. E aí o verso 15 termina dizendo assim: e entregou a sua mãe. Agora Jesus pega aquele jovem e diz aqui, mãe, aqui está o seu filho. Por isso que a gente sabe que muitas vezes a morte rodeia a nossa casa, mas a gente tem a resposta para a morte, porque a resposta para a morte é Jesus Cristo, porque Ele é a vida. Então, por mais que alguém possa dizer no meio para você, pronto, acabou, não adianta fazer mais nada, até Jesus resolver agir em seu favor. Então, eu não sei, muitas vezes você pode estar enfrentando a morte no seu casamento. Muitas vezes você acha que não dá mais. Muitas vezes você acha que é melhor, como a gente diz no ditado popular, eu vou jogar a toalha. Não dá mais certo não, pastor. Já estou cansado, já não sei mais o que fazer, entendeu? Não dá mais. Quantas vezes a morte, ela rodeia a sua casa, seu filho está nas drogas, seu filho está no caminho errado, seu filho está totalmente no rumo que você nunca sonhou para a sua vida. E aí a morte está rodeando a sua casa, está rodeando a sua vida, está rodeando você lá, quer ceifar alguém na sua casa. Mas eu quero dizer para você nessa noite, se Jesus entrar nesse cenário, Ele muda a sua história. A história daquela mulher poderia, o final da sua história poderia ser uma apenas. Ela poderia ir, como nós sabemos, ela poderia ir até o cemitério, sepultar o seu filho e voltar. Mas no meio do caminho, Jesus muda a sua história. Talvez hoje seja justamente o meio do caminho para você. Jesus está aqui nesta noite e Ele quer mudar a sua história. É esse meio do caminho que é importante Jesus entrar. Então, talvez você diga, pastor, meu casamento, sei lá, é porque no meio do caminho Jesus precisa entrar. Pastor, minha família está assim, assim. No meio do caminho Jesus precisa entrar. Pastor, meu filho está assim. No meio do caminho Jesus muda para alterar o curso dessa história. E louvado seja Deus, que Jesus ainda está no meio do caminho, aqui entre nós, querendo mudar a sua história. Amém? Vamos orar. O diferencial em toda essa história, prezados irmãos e amigos, mais uma vez, é que Jesus entrou para mudar o final dessa história. Ela não terminou como a gente imaginava. Aquela mulher foi ao cemitério, deixou lá o seu filho e voltou para casa. Não. No meio do caminho havia um homem chamado Jesus. Em meio à desesperança, você achar que não tem mais jeito, no meio do caminho, Jesus quer trazer esperança para você. No meio do caminho você está, a sua vida está sendo carregada de lágrimas, mas no meio do caminho, Jesus chega para dar alegria. Você enfrentou uma tragédia na sua vida, algo que você jamais imaginaria que acontecesse. Mas mesmo diante disso, no meio do caminho, Jesus chegou para trazer o milagre. A morte
tem rodeado a sua casa, tem rodeado a sua família, mas no meio do caminho a gente encontra aquilo que nos traz a vida. Essas circunstâncias, uma delas, um dia pode abater a sua família, mas eu diria para você, a palavra final está nas mãos de Jesus. Por isso a nossa divisa é Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Por isso eu não acredito que a família tem solução. Sabe por quê? Porque se Jesus entrar na sua história, se Jesus fizer parte dessa história, né, ela está indo para uma direção, na verdade. Mas se no meio do caminho Jesus chegar, a história vai mudar. Então eu gostaria que você colocasse a sua família nas mãos de Deus. Não conheço a sua família, não sei como está a sua vida conjugal, não sei como está a sua vida dentro de casa, pais, filhos, pais, eu não sei como está. A única coisa que eu sei é, seja qual for a circunstância, no meio do caminho, Jesus pode mudar a sua história. Senhor, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, porque a tua palavra ainda traz a resposta para nós, a solução. Por isso, ó Deus, por mais que a nossa família muitas vezes seja atingida por circunstâncias que nós não gostaríamos de ter que depará-las na nossa vida, mas ainda assim a tua palavra diz, no meio do caminho, se Jesus chegar, a história pode mudar. Se for da vontade dele, se for realmente o propósito dele, se ele realmente quiser, e se nós, na verdade, dermos a ele a oportunidade, como aquela mãe fez. Aquela mãe deu oportunidade para ver o poder de Jesus agir na sua vida. Ela creu no Senhor Jesus. Ela deu oportunidade para que Jesus fizesse o milagre que certamente ela estava lá dentro do seu coração esperando que pudesse acontecer, porque era seu filho, seu único filho, e ela gostaria de ter os seus filhos nos seus braços outra vez. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como se encontra a sua vida, mas eu sei de uma coisa: se você crê no Senhor Jesus Cristo, Jesus começa a mudar a sua vida para mudar a sua história. Eu vou sempre bater nessa tecla, porque o texto de Atos 6:31 diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Você primeiro precisa crer, você primeiro precisa tomar uma decisão, você primeiro precisa fazer isso. Esses dias eu conversava com uma senhora, ela disse para mim: pastor, eu estou muito preocupado com meu filho, com a história dele, que está envolvido com drogas. E ela disse: pastor, o que eu devo fazer? E eu disse: a primeira coisa que você precisa fazer é ter um encontro com Jesus. Porque antes de procurar salvar o seu filho, você precisa primeiro se salvar. Você precisa primeiro se encontrar com Ele. Você precisa primeiro, na verdade, ter um encontro com Ele. Você precisa primeiro deixar que Ele possa mudar a sua vida. E a hora que Ele mudar a sua vida, aí Ele vai começar a mudar a vida da sua família. Mas ela apenas queria que Jesus mudasse a vida do seu filho, mas ela não queria que Jesus mudasse a sua vida. Não. Se a gente quer ver um milagre sobre a nossa família, precisa começar em relação a nós. Primeiro você precisa mudar. O texto é: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Mas primeiro tem que ser você. A gente às vezes diz: não, pastor, eu quero que Deus salve a minha família, mas eu quero que Deus salve a minha família, eu quero que Deus salve meu marido, eu quero que Deus salve meus filhos, ou vice-versa. A gente quer que Deus salve alguém na nossa casa, mas a gente não quer que primeiro Deus nos salve. Primeiro Deus quer salvar você. Primeiro é você. Ah, pastor, eu quero salvar meu casamento. Primeiro Jesus quer ter um encontro com você. Se Ele tiver um encontro com você, depois Ele vai agir no seu casamento. Mas primeiro Ele quer se encontrar com você. Então primeiro tem que ser você. Crê no Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher, aquela mãe deu oportunidade
Não foi para Jesus, não, foi para ela, porque ela creu que Jesus, no meio do caminho, podia mudar a sua história. A minha oração nessa noite é que, pelo fato de todos nós estarmos aqui, Jesus mude a história que precisa mudar na nossa família, na nossa casa. Amém? Senhor, abençoa cada família aqui representada. Ó Deus, continuamos crendo que o Senhor está agindo na nossa família. Continuamos crendo que o Senhor está a operar sobre a nossa família. Continuamos com essa convicção no nosso coração, porque dentro de nós está, Senhor Deus, essa certeza. Crendo no Senhor Jesus Cristo, nós confiamos, nós entregamos. Por mais que pareça que aquilo que nós queremos em relação à nossa família, aos nossos olhos, praticamente está impossível. Quando nós voltamos para Deus, quando nós voltamos para a Tua Palavra, encontramos a resposta. Porque para Deus nada é impossível. Então, por isso, Senhor, ainda existe no nosso coração, ainda há no nosso coração a convicção de que o Senhor pode mudar a história da nossa família. E nesta noite, nós tomamos posse desta verdade para a nossa família. Nós cremos que o Senhor vai mudar a nossa família. Nós cremos que o tempo do Senhor é diferente do nosso, mas com certeza nós temos que o Senhor é aquele que muda a história da nossa família. Muito obrigado, Senhor, porque ainda encontramos, mesmo em meio ao caos que a família tem atravessado, ainda achamos a resposta na Tua Palavra. E a resposta chama-se Jesus Cristo. E que nesta noite, a minha família e a sua família, que a nossa família seja abençoada por Deus. Agora, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Deus abençoe sua família. Cumprimento alguém que está ao seu lado. Diga: Deus abençoe sua família. Deus esteja abençoando sua família. Obrigado pela sua presença. Quando o louvor vai voltar aí e vai estar adorando então a Deus, chega no final, vou estar à porta com a irmã Sônia. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado por você nos dar o prazer da sua presença nesta noite. A turma que veio aí, né? Se você está aí representando outras igrejas, leve um abraço ao seu pastor, leve um abraço ao seu pastor e à sua igreja. E se você nos visita, né? Às vezes está perto de nós aí, nós estamos aqui com os nossos corações abertos para podermos então recebê-los. Tá? Saiba que será um prazer, uma alegria estarmos juntos então. Deus a todos abençoe e a gente vai chegando aí ao final. Então eu vou estar com a palavra, eu vou estar lá na porta então com a Sônia para cumprimentarmos a todos nesta noite.